Olá a todos, fala Pedro Gameiro. Hoje vamos falar de 3 elementos necessários para passarmos as nossas máquinas dos modos automáticos para o modo manual. Portanto, estamos a falar em 3 grandezas, na ISO, na abertura da nossa objetiva e na velocidade do obturador. Fiquem para ver, é já a seguir. Portanto, como eu disse anteriormente, vamos falar das 3 principais grandezas da fotografia, aquelas grandezas que são a base do que é tirar uma fotografia. Portanto, eu vou listá-las agora a seguir. Portanto, vamos falar da velocidade do obturador, depois vamos falar da ISO e vamos falar da abertura da nossa objetiva. Portanto, para fazermos uma exposição correta, existe uma pequena esquema que eu até vou pôr aqui no ecrã, que se chama o triângulo da exposição. Portanto, o triângulo é composto por essas 3 grandezas e precisamos controlar essas grandezas compensando umas e outras para obter uma exposição correta. Portanto, estas grandezas são importantíssimas para fazermos as nossas fotografias em modo manual. Vamos agora falar em cada uma delas separadamente. Portanto, vamos começar com a primeira grandeza, que é a velocidade do obturador. Portanto, se nós virmos nas nossas máquinas, existem vários valores de tempo, ou seja, de velocidades, que podem ir desde os 30 segundos até 1 por 8 mil do segundo, dependendo um bocadinho da marca de cada máquina, do modelo e por aí fora. Portanto, pode variar um bocadinho estes 2 valores extremos que eu estou a falar. E, portanto, a velocidade do obturador portanto, será esses números que nós vamos escolher. Então, como é que isto funciona? O que é o obturador? Portanto, o obturador está nas nossas máquinas, é constituído por 2 cortinazinhas que estão a tapar o nosso sensor. Portanto, basicamente são 2 cortinas que estão aqui e, por exemplo, vamos imaginar que vamos fazer uma exposição de 1 segundo. Portanto, temos na nossa máquina que queremos uma velocidade do obturador de 1 segundo. O que é que acontece? Portanto, quando carregamos no botão do obturador para tirar a nossa fotografia, portanto, a primeira cortina sobe, portanto, deixa o sensor exposto à luz. Neste tempo de 1 segundo, o sensor está a receber toda a luz que consegue entrar pela nossa objetiva e por a máquina. E quando acaba esse segundo, a segunda cortina fecha e volta tudo ao normal. Portanto, o sensor fica novamente tapado com estas 2 cortinas e já não entrará mais luz. Portanto, à medida que a velocidade do obturador fica mais rápida, portanto, essas cortinas começam a trabalhar mais rápido. Portanto, quando for muito rápida, esta sobe e esta fecha logo outra vez. Chega a um ponto que é tão rápido que quando a primeira está a subir, já a outra tem que começar a acompanhar a primeira até conseguir fechar. Estão a ver? Portanto, mais ou menos é isto que funciona. Nestas grandezas, qualquer uma delas que nós vamos falar tem sempre 2 efeitos. Portanto, nesta da velocidade do obturador, qual é o primeiro efeito que é o mais lógico? É, quanto mais rápido for este movimento da cortina, menos quantidade de luz chega ao nosso sensor e a fotografia tem a tendência a ficar mais escura. Portanto, quanto mais lento for a velocidade, portanto, mais lento é este movimento das cortinas, mais quantidade de luz entra para o nosso sensor e a fotografia tem a tendência então a ficar mais clara. O segundo efeito, que chamamos assim, o segundo efeito que podemos falar em relação à velocidade do obturador é, quanto mais rápido for a velocidade, mais conseguimos congelar um determinado objeto que está em movimento. Portanto, se um objeto, vamos imaginar um automóvel, estiver a passar na rua e nós estivermos a tirar fotografias a esse automóvel, portanto, quanto mais rápido for a velocidade do obturador, mais conseguimos que esse automóvel fique tipo congelado, portanto, parado, sem arrastamento nenhum. Quanto mais lenta for a velocidade do obturador, portanto, o sensor está exposto quando o automóvel passa e se nós depois formos ver a nossa fotografia, portanto, o automóvel terá um arrastamento. Portanto, o segundo efeito desta grandeza será o arrastamento ou congelamento da imagem. Só ainda antes de passarmos a outra grandeza, portanto, normalmente os números são dobros, das velocidades são dobros e metades uns dos outros. Por exemplo, se temos uma fotografia a 1 segundo, entra uma certa quantidade de luz. Se passarmos a seguir para uma fotografia com 2 segundos, portanto o dobro do tempo, entrará então o dobro da luz para o nosso sensor. E por aí fora, e ao contrário também é a mesma coisa. Portanto, se tivermos a fotografia de 1 segundo, entra uma quantidade de luz. Se tivermos meio segundo, entrará metade dessa quantidade de luz. Está bem? Portanto, a segunda grandeza que vamos falar é a ISO. Portanto, e a ISO é a sensibilidade que o nosso sensor tem à luz. Portanto, eu vou dar aqui uns exemplos de valores. Se vocês forem às vossas máquinas, estarão valores de ISO, por exemplo, 100, 200, 400, 800 e por aí fora. Portanto, é o dobro e metade uns dos outros nos valores. E, portanto, o que é que isto influencia para a nossa exposição? Portanto, quanto maior for o número da ISO,
mais sensível fica o nosso sensor à luz e dá, portanto, a sensação de que a fotografia fica mais clara, está bem? Portanto, o segundo fator, ou o segundo efeito que a ISO tem a ver uma coisa que é o que nós chamamos o ruído digital. E o que é que isto é? Portanto, quanto maior for o número da ISO, mais as nossas fotografias, portanto, o resultado final das nossas fotografias, aparece assim um granuladozinho que nós chamamos o ruído digital. Portanto, quanto maior for o valor, mais esse ruído digital ou mais esse granulado aparece nas nossas fotografias, está bem? Portanto, resumindo, quanto maior for a ISO, mais sensível é o nosso sensor à luz, portanto dá a sensação que a imagem fica mais clara, mas também não se esqueçam que também vai subir o tal ruído digital, ou seja, o tal granulado. Portanto, se quiserem umas imagens sem esse ruído, tentem meter, portanto, o valor da ISO o mais baixo possível, está bem? Portanto, a última grandeza que vos queria falar é a abertura. Portanto, a abertura deixei para o final porque é às vezes um bocadinho mais complicado de perceber e tem a ver com as nossas objetivas. Portanto, dentro das nossas objetivas existem umas peçazinhas que é o diafragma e esse diafragma vai abrir ou vai fechar conforme o valor da abertura que nós metemos na nossa máquina. Portanto, normalmente, se vocês forem lá, tem valores tipo 2.8, 4, 5.6, portanto, isso representa a abertura. E o que é que acontece? Quanto maior for esse número, é ao contrário, quanto maior for esse número, mais o tal orifício vai fechando. E quanto mais fecha esse orifício, o que é que acontece? Entra menos quantidade de luz para dentro da nossa máquina, e ou seja, vai chegar ao nosso sensor menos luz, estão a perceber? Portanto, quanto maior for o número, mais fechado fica esse orifício, quanto mais pequeno for o número, mais aberto fica o orifício. Portanto, é um bocadinho ao contrário, daí a ter deixado para o final esta grandeza, está bem? Isto tem um bocadinho a ver com a matemática. Se vocês forem ver, normalmente nos livros ou na internet, quando falamos em abertura é sempre f barra 2.8. Portanto, ao fim e ao cabo, isto é uma fração matemática. É por isso que quanto maior for o número que está por baixo da fração, mais pequenino fica o orifício. Mas pronto, deixando agora de matemáticas à parte, o que tem que, portanto, saber é, quanto maior for o número, mais pequenino fica o orifício, portanto, entra menos luz. Quanto mais pequeno for o número, maior fica o orifício e entra mais luz para o nosso sensor, está bem? Portanto, isto será o primeiro efeito. Portanto, entra menos luz para o nosso sensor, a imagem tem tendência a ficar mais escura. Quando temos uma abertura maior, portanto, um F pequeno, entra mais luz para o nosso sensor e a fotografia tem tendência a ficar mais clara. Pronto, isto será o primeiro efeito. O tal segundo efeito que eu falo sempre de cada uma das grandezas tem a ver com a profundidade de campo. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver, eu já fiz um vídeo a falar sobre a profundidade de campo. Eu vou deixar aqui em cima alguns o link para se quiserem ver esse vídeo. Mas basicamente é, quanto mais aberto tiver a objetiva, portanto um F pequenino, mais desfocado fica ao fundo, está bem? Portanto a profundidade de campo fica pequena. Quanto mais pequeno for o orifício, portanto um F grande, portanto nós ao focarmos um determinado objeto, também fica mais focado tudo o que está para a frente e para trás do objeto. Portanto, em relação à profundidade de campo, como eu já vos disse, o melhor é exatamente assistirem ao vídeo que eu já gravei anteriormente. Portanto, e para fazer agora um bocadinho o resumo do que falámos, portanto, falámos da velocidade do obturador. Sabemos que quanto mais rápido for essa velocidade, portanto, mais tendência tem a imagem a ficar mais escura porque entra menos luz no nosso sensor. Depois falámos na ISO, também nos valores de ISO, portanto, já sabemos que quanto mais baixo for o valor de ISO, o sensor também fica menos sensível à luz e, portanto, a imagem terá a tendência de ficar mais escura. E falámos também da abertura, que quanto maior for o valor dos Fs, mais fechado ficará o tal buraquinho, entrará também menos luz e mais tendência tem a fotografia a ficar escura. E como já devem ter percebido, será o conjugar destas três grandezas, daí o esquemazinho do triângulo da exposição. Portanto, será o conjugar destas três grandezas que nós vamos conseguir uma fotografia que nós chamamos bem exposta. Portanto, eu mais tarde irei fazer um vídeo a explicar como é que o processo da escolha portanto, dos valores para cada uma destas três grandezas, para que nós consigamos uma fotografia que nós chamamos bem exposta. Portanto, bem exposta, para simplificar a coisa, é uma fotografia que nem fique muito escura, nem uma fotografia, ao contrário, que fique muito clara. Portanto, será uma fotografia que nós chamamos bem exposta. Portanto, existem algumas técnicas para que nós, antes de carregarmos no botão, antes de tirar a fotografia, mais ou menos sabemos que ela irá ficar bem exposta. Portanto, eu irei fazer um vídeo mais tarde a explicar um bocadinho a medição da exposição. Mas para já ficamos por aqui para não confundir, pelo menos o pessoal que está agora a iniciar este mundo da fotografia. Portanto, estas três grandezas logo no início começam a baralhar um bocadinho a malta,
Portanto, o melhor é pararmos por aqui e depois irei acrescentar mais alguns vídeos a explicar melhor estas três grandezas. Espero que tenham gostado, boas fotos e até breve.